Senhoras e senhores aqui presentes, havendo quórum regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 77ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 9 dias do mês de setembro de 2019. Solicito ao secretário que faça a leitura de ordem do dia. 87ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 9 dias do mês de setembro de 2019. Pequeno expediente: leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior, uso da tribuna, leitura das indicações do Legislativo Municipal, leitura do projeto de lei número 12 de autoria do Executivo, leitura e votação de denúncia protocolada em 9/9/2019, em desfavor de Ocimar Aparecido Ferreira. A ata da sessão anterior é dada por lida e aprovada. Pequeno expediente, não há vereadores inscritos. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações do Legislativo Municipal. Indicação 012/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar atendimento de psicóloga uma vez por mês no distrito de Três Coqueiros e Rio Branco. Vereador Josué, vereadora Nayara. Indicação 011/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de urgência em determinar ao secretário de Obras e Serviço Público que faça 8 redutores de velocidades na avenida principal do distrito de Rio Branco. Vereador Josué. Indicação 010/2019. Indica ao excelentíssima senhora prefeita municipal necessidade de urgência em determinar ao secretário de Obras e Serviço Público que faça manutenção e recuperação da ponte sobre o rio Braço Esquerdo na linha Altamira. Vereador Josué, vereadora Nayara. Tinha uma indicação da fé que eu tinha visto lá em cima depois. Não era, não? Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 12, de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre parcelamento de débito e juro ao IPCAM. Projeto de lei número 12, de 4 de setembro de 2019. Autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar acordo de parcelamento de débitos decorrente de contribuição previdenciária com o Instituto de Previdência Social dos servidores públicos do município de Campo Novo de Rondônia, IPCAM. Solicito ao secretário que faça a leitura na íntegra de denúncia protocolada em 9/9/2019 a desfavor ao prefeito Ocimar Aparecido Ferreira. Podia ter a assinatura do Pino, tá? Morri. Ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia. Cassação do prefeito de Campo Novo de Rondônia pelo cometimento de infrações políticos administrativos no artigo 69, Lei Orgânica do Município, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Keno Pereira Paiva, brasileiro solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG número 11-20505, SESDEC RO, inscrito no CPF 013-127-732-43, portador do título de eleitor número 03-80-85-09-2275, da 34ª Zona Eleitoral, seção 68 do município de Campo Novo de Rondônia,
residente em domicílio na Rua Prudente de Moraes, 2607, setor 1, em Campo Novo de Rondônia, com fulcro no artigo 69, 5º, 7º, 6º, 7º e 8º, no artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Campo Novo de Rondônia, vem respeitosamente apresentar denúncia contra o pedido de cassação de mandato em desfavor do Ocimar Aparecido Ferreira, brasileiro, casado, prefeito de Campo Novo de Rondônia, nascido em 19 de 9 de 1962, inscrito no CPF 556 984 769 34, residente em domicílio na RO 462, saída para Buritis, em Campo Novo de Rondônia, de acordo com os fatos e fundamentos expostos a seguir. Foi instaurado o inquérito civil público no âmbito do Ministério Público de Rondônia, Promotoria de Justiça de Buritis de Rondônia, mediante a portaria número 009/2019, para apurar possíveis transferências irregulares de valores pertencentes ao município de Campo Novo de Rondônia, para contas bancárias de titulares da servidora comissionada no cargo de tesoureira Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira. Aquele inquérito se originou de fiscalização exercida por vereadores dessa Casa de Lei e resultou no ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa em desfavor do prefeito denunciado e também seu afastamento cautelar pelo juiz da 2ª Vara Genérica da Comarca de Buritis de Rondônia. Inicialmente, a ação fiscalizadora dos vereadores constatou que a servidora Elisângela recebeu em suas contas pessoais depósitos oriundos de contas bancárias da municipalidade de Campo Novo de Rondônia, que são incompatíveis com os proventos que deveria auferir. Esta denúncia com pedido de cassação de mandato é instruída com a íntegra do processo administrativo do MP de Rondônia e dos autos judiciais. Conforme verifica, a tesoureira Elisângela possuía rendimento líquido de R$ 1.820 mensais. Como se sabe, além do salário mensal, podem ser concedidas gratificações aos servidores, a depender da necessidade e da disponibilidade da administração pública. Ocorre que, mediante o decreto número 146 de 31/12/2018, o prefeito denunciado adotou medidas no âmbito da administração pública, a fim de racionalizar os gastos públicos, e estipulou determinadas providências, dentre elas: proibição de concessão de novas gratificações e redução daquelas já existentes, que não prejudiquem o regular funcionamento da máquina administrativa. Proibição de realização de horas extras, ressalva aos casos de extrema necessidade e devidamente justificados pelo gestor da pasta, permitindo, nesse caso, prestação de hora extra no máximo 50%, em relação à média apurada nos últimos 4 meses, priorizando-se a compensação por folgas, consoante se infere dos documentos anexos, posteriormente à data da publicação do decreto, supramencionado especificamente em 10/1/2019. A tesoureira Elisângela solicitou ao prefeito Ocimar requerimento de solicitação de gratificação. Consta no citado requerimento solicitação referente a adiantamento de vencimentos tais como férias e salário no valor de R$ 18.000. Menciona-se que tal valor será descontado mensalmente ou ao final do contrato com a prefeitura. E aduz ainda que os motivos para tal solicitação é de ordem pessoal. Como se não bastasse, na mesma solicitação, a servidora Elisângela requeriu o pagamento de gratificação e justificou tal pedido, segundo a Lei Complementar 069/2018, artigo 40, e menciona que a referida fica criada gratificação especial por condições anormais de trabalho, uma vez que, devido de alta demanda de trabalho acumulado no setor, é preciso ultrapassar a carga horária de 40 horas semanais, para que não haja prejuízo aos setores vinculados à tesouraria.
Na mesma data em que foi realizado o requerimento, o prefeito Ocimar, em resposta devolvida a próprio punho, autorizou o adiantamento solicitado, a qual transcrevo. Autoriza adiantamento, considerando as gratificações acumuladas, férias, 13º, abono peculiar e demais créditos inerentes à função, entretanto, obedecer à disponibilidade financeira, fundamento legal. Insta salientar que o supramencionado decreto visa especificamente e tão somente a racionalização de gasto público e adequação das despesas, a fim de assegurar o funcionamento contínuo do serviço do município, uma vez que o município havia atingido o índice prudente de folha. Todavia, em menos de 15 dias, o prefeito Ocimar autorizou, de forma ilícita, transferência de valores pertencentes ao erário para duas contas da propriedade da tesoureira Elisângela, nos seguintes valores, datas e dados bancários: a quantia de R$15 mil transferida da conta da prefeitura, agência 8261, dígito 0, conta corrente 5555, dígito 7, da prefeitura municipal de Campo Novo de Rondônia, para a conta corrente 19.339, dígito 1, agência 1831, dígito 7, da Caixa Econômica Federal, em nome de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 31/1/2019. A quantia de R$3 mil transferida da conta da Prefeitura Municipal de Campo Novo para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Elisângela de Fátima Kinetsik, no dia 31/1/2019. A quantia de R$2 mil transferida da conta da Prefeitura de Campo Novo para a conta corrente de Elisângela, da agência 8291, dígito 0, conta 9834, dígito 5, em nome de Elisângela Kinetsik Vieira, no dia 6/2/2019. A quantia de R$2 mil transferida da conta da Prefeitura, agência 8291, conta corrente da conta 5555, dígito 7, da Prefeitura Municipal de Campo Novo, para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Elisângela de Fátima Vieira, no dia 8/2/2019. A quantia de R$1.000 transferida da conta da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, do Banco do Brasil, para a conta corrente de Elisângela de Fátima Kinetsik, no dia 18/2/2019. A quantia de R$500 transferida da conta da Prefeitura de Campo Novo para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 26/2. A quantia de R$1.000 transferida para a conta da Prefeitura de Campo Novo para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 8/3. A quantia de R$ 6.885,54 transferida da conta da Prefeitura para a conta corrente do Banco do Brasil de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 12/2. A quantia de R$2 mil transferida da conta da Prefeitura para a conta corrente de Elisângela Kinetsik Vieira, no dia 26/3. A quantia de R$3 mil transferida para a conta da Prefeitura para a conta corrente de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 2/4. A quantia de R$2 mil transferida da conta da Prefeitura para a conta corrente de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 30/4/2019. A quantia de R$3 mil transferida da conta da Prefeitura Municipal de Campo Novo para a conta corrente do Banco do Brasil de Elisângela Fátima Kinetsik Vieira, no dia 24/5. A quantia de R$2 mil transferida da conta da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome de Elisângela de Fátima Kinetsik Vieira, no dia 1/12/2018. Como se vê, o prefeito Ocimar praticou retiradas, condutas ilícitas,
sendo mais específico ao que tange ao presente caso, referente à autorização de 12 transferências irregulares de valores pertencentes ao município de Campo Novo de Rondônia, diretamente para a conta da servidora e tesoureira Elisângela, sem qualquer justificativa. Frisa-se aos valores retromencionados, nada diz a respeito da remuneração da servidora. Conforme a ficha financeira da servidora Elisângela, no ano de 2018, diga-se do mês de janeiro a dezembro, a tesoureira aferiu remuneração no total de R$ 32.994,59. Em contrapartida, no mês de dezembro de 2018 a maio de 2019, Elisângela recebeu ilicitamente R$ 43.885,54, com anuência do chefe do Poder Executivo, ressalvados do valor do título de remuneração mensal. A servidora Elisângela foi ouvida perante o promotor de justiça de Buritis, sendo que, na oportunidade, declarou que recebeu os valores mencionados com autorização do prefeito, restando claro e evidente o enriquecimento ilícito havido, além das retiradas práticas ilícitas por intermédio do prefeito Ocimar. Vejamos que minha mãe faleceu em novembro de 2018, após quase um ano de tratamento hospitalar, envolvendo UTI e demais procedimentos muito caros. Eu fiz um requerimento para o prefeito pedindo que ele me ajudasse, pois eu precisaria de adiantamento de férias e de vencimentos para quitar futuramente. Eu pedi ao prefeito Ocimar um adiantamento de R$18 mil. Ele deferiu. Foi aberto um processo com deferimento neste processo. Foram feitas várias transferências a partir de janeiro de 2019, que em média eram transferências entre R$1.000 e R$3.000. Recebo líquido R$1.820. Recebia até dezembro de 2018 uma portaria. O dinheiro que foi me adiantado seria pago gradativamente, descontando da folha da minha portaria, que em uma ocasião cheguei a transferir R$15 mil para uma conta minha, da Caixa Econômica, referente ao contexto mencionado. Esclareço que, como eu estava sem minha portaria, eu requeri, além dos R$18 mil, R$2 mil todo mês, até ser novamente nomeada para minha portaria, a partir de quando, então, eu passaria a devolver os valores adiantados. Eu devo ter recebido R$10 mil além dos 18, correspondente a 5 meses de adiantamento de R$2 mil mensais. Esses R$2 mil às vezes eram pagos em parcelas de 2 mil e em vez de 2 parcelas de 1.000, conforme era possível pela contabilidade. Estes valores, conforme tenho dito, eram de adiantamento que solicitei e seriam devolvidos, mas ainda não devolvi nada, que costumo trabalhar até as 8 ou 9 da noite. Estes valores eram referentes aos adiantamentos. Percebe-se, portanto, que as condutas realizadas pelo prefeito Ocimar foram praticadas de forma livre e consciente, por reiteradas vezes, o que demonstra que mantê-lo no seio da administração pública de Campo Novo é risco à ordem pública. O descaso com os princípios da administração, especialmente a da moralidade, ligada aos valores de honestidade e lealdade, é evidente e inaceitável perante todo o contexto demonstrado. A situação é tão grave que mereceu interveniência do Ministério Público de Rondônia, por meio do ajuizamento da ação civil pública, a qual culminou com o afastamento do prefeito denunciado. Além disso, o prefeito denunciado responde ainda a uma ação cautelar em Buritis. É um procedimento cautelar da natureza criminal no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia. Neste caso, verifica-se que o prefeito Ocimar praticou a forma de retirada tal conduta, não se importando com a correta destinação do dinheiro público. Na declaração da servidora Elisângela, perante o MP,
verifica claramente o descaso e a nítida intenção do prefeito Ocimar em desviar o dinheiro público, sem compromisso com a sua real e legal destinação, vez que ora são transferidos R$1.000 para a conta da servidora, ora são transferidos 3.000 e até 15.000, totalizando até o perante momento R$ 43.885,54. Ademais, o suposto processo, que em tese era utilizado para justificar as transferências bancárias direto da conta da prefeitura para a conta da servidora, contém apenas capa e um requerimento e mais nenhum outro documento. Não existe naquele feito administrativo qualquer comprovação dos depósitos realizados. Em suma, a servidora Elisângela fez dos cofres públicos do município de Campo Novo de Rondônia um banco, do qual tomava dinheiro emprestado sem qualquer crédito ou garantia, tudo com ciência e autorização do chefe do Poder Executivo. Corroborando com a afirmativa supracitada, compareceu na Promotoria de Justiça para prestar declarações o procurador do município de Campo Novo, senhor Jean Neto, oportunidade em que declarou que nunca analisou o procedimento administrativo requerendo adiantamento para a servidora Elisângela, tampouco preferiu o parecer jurídico autorizando a tal prática. Vejam, esclareço que já fui procurado pela servidora, bem como por outros servidores, para perguntar sobre a viabilidade de adiantamento salarial, tendo sido orientado a ser feitos requerimentos por escrito para o prefeito, para só então ele encaminhar para a Procuradoria para análise jurídica. Esclareço que nunca chegou nenhum requerimento de adiantamento de salário ou qualquer outra verba para a Procuradoria Jurídica. O prefeito nunca me pediu que fosse dado parecer favorável sobre esses adiantamentos. Existem muitas situações que o prefeito decide diretamente sem análise jurídica da Procuradoria. Apresentando o documento, foi esclarecido que nunca tive acesso a esse documento. Soube desde o documento após a oitiva da servidora Elisângela, pois o secretário Márcio Murata informou que o Ministério Público havia pedido cópia desse processo. Não procede a informação dada pela servidora Elisângela, de que havia dado parecer favorável no requerimento do adiantamento dos pagamentos, bem como este processo encontra-se arquivado na minha sala. Os processos relacionados a recursos humanos, férias, licença, adiantamentos e etc., são encaminhados ou não a critério do prefeito, que por vezes decide sem análise jurídica da Procuradoria. Verificando-se o processo, percebe-se a necessidade, no mínimo, de juntada das documentações referentes às transferências, até mesmo para se ter um controle da entrada e saída do dinheiro. Se o processo for só a capa, o requerimento não me parece que esteja correto. O prefeito denunciado, Ocimar, também confirmou a autorização das transferências bancárias direto da conta da prefeitura para a conta da servidora, bem como suas naturezas ilegais. Vejamos. A conta 5555 dígito 7 do Banco do Brasil é uma conta geral única para pagamento de despesas diversas, que é administrada pela Secretaria de Administração. Os depósitos na conta da tesoureira aconteceram, realmente existiram os depósitos na conta da tesoureira Elisângela, autorizados por mim. As transferências eram de duas ordens. A primeira foi em razão de alguns adiantamentos que a servidora tinha direito, a exemplo da transferência de R$18 mil, o bem como a gratificação que eu havia determinado a suspensão em dezembro. A segunda foi em razão de alguns pagamentos pontuais de prestadores de serviço, tendo em vista que no mês de fevereiro tivemos uma situação emergencial em decorrência das quedas de algumas pontes
e manutenção na zona rural, que não tinha tempo para a formulação de processo licitatório, motivo pelo qual determinei à tesoureira transferências que transferisse o dinheiro diretamente na sua conta e pagasse o prestador de serviços, que dou como exemplo os pagamentos que foram efetuados com essa transferência, a prestação de serviço de serragem de madeira para reparação de pontes e bueiros que ficaram estragados. Reconheço como sendo o pedido de adiantamento das verbas os documentos juntados. Reconheço que autorizei os pagamentos de acordo com a disponibilidade financeira. Não foi passado para a assessoria jurídica o caso dos adiantamentos, pois desde logo constatei que a servidora tinha direito. Existem outros casos de adiantamento, a exemplo dos fiscais Marionildo, Edmilson, Viviane, Áureo, Jairo, que é motorista da prancha. Como se vê, o prefeito não se confirmou a autorização da transferência bancária em favorecimento da Elisângela, como também acrescentou que a prática ilícita é praticada de forma reiterada. Frisa-se, o denunciado declara que os adiantamentos não foram passados para a assessoria jurídica, vez que constatou, segundo seus próprios critérios, que a servidora tinha direito. Outros sim. O prefeito Ocimar ainda declarou que as autorizações da transferência das verbas públicas das contas bancárias do município para a conta da tesoureira Elisângela era de duas ordens, quais sejam: a primeira em razão de alguns adiantamentos para a servidora tinha direito, e a segunda em razão de alguns pagamentos pontuais a prestadores de serviço, porque não teria tido tempo para a formalização de procedimento licitatório. A conduta revelada pelo denunciado consiste na utilização das contas bancárias pessoal da servidora Elisângela para pagamento não justificado. Cuida-se de expediente totalmente alheio aos atos administrativos, pois configura a inobservância da regra de licitação, sendo que os serviços sequer passam por procedimento de dispensa. A verdade é que o desempenho das suas funções públicas, o prefeito age de forma arbitrária, não se importando com a correta forma de que os procedimentos devem ser realizados, seja referente à análise jurídica de pedido de adiantamento dos servidores ou a necessidade de formação de procedimento licitatório. Seu descaso com as regras e com o princípio da administração pública são notórios. Lamentavelmente, o prefeito denunciado age como se as verbas públicas a ele pertencem, confundido ao interesse de patrimônio público com o interesse de patrimônio privado. Em tempos de discussões, inclusive no âmbito nacional de assuntos correlatos à destinação e à racionalização dos gastos públicos, como forma de salvação da crise econômica do país, não se pode admitir que o chefe do Poder Executivo tenha conduta improva, imoral e despida de qualquer compromisso com a legalidade em relação às verbas relacionadas ao erário. Assim, ao presente denunciado, consiste na necessidade de cassar o mandato do prefeito Ocimar Aparecido Ferreira, com o fito de resguardar a rigidez das verbas públicas. Podia baixar um pouquinho, acho. Vez que, em razão de retiradas condutas ilícitas praticadas a presente, é medida que se impõe para garantir a ordem pública. Esse aqui também, né? Da individualização da conduta do prefeito denunciado. O prefeito de Campo Novo de Rondônia, de forma livre e consistente, assinou os documentos autorizando as transferências das verbas públicas para as contas bancárias da servidora Elisângela, sem, contudo, passar pela aprovação do setor jurídico da administração. Transferência realizada no dia 4/12/2500,
Dia 31/1 de 2019, 15 mil. 31/1 de 2019, 3 mil. 6/2, 2 mil. 8/2, 2 mil. 18/2, R$1.000. 26/2, R$500. 8/3, R$1.000. 12/3, R$6.885,54. No dia 26/3, R$2.000. No dia 2/4, R$3.000. No dia 30/4, R$2.000. E no dia 24/5, R$3.000. Total, R$43.885,54. O prefeito do município de Campo Novo foi o responsável pelas ilegais autorizações das transferências das contas bancárias do município para a conta da servidora. Salienta-se que o processo administrativo deflagrado para justificar as transferências ilegais contém tão somente a capa e um requerimento e sequer passou pelo regular trâmite administrativo, como declaro pelo próprio prefeito, denunciado pelo procurador e pelo procurador da Prefeitura de Campo Novo. Vejamos. Prefeito de Campo Novo de Rondônia, Ocimar. Não foi passado para a assessoria jurídica o caso dos adiantamentos, pois desde logo constatei que a servidora tinha direito. Procurador da Prefeitura Municipal de Campo Novo, Dr. Jean. Esclareço que nunca chegou nenhum requerimento de adiantamento de salário ou qualquer outra verba para a Procuradoria Jurídica. O prefeito nunca me pediu que fosse dado parecer favorável sobre esse adiantamento. Existem muitas situações que o prefeito decide diretamente sem análise jurídica da Procuradoria. O prefeito denunciado tinha pleno conhecimento da prática improba, levada ao efeito pela servidora Elisângela, que era sua subordinada, conforme podemos ver. Eu pedi ao prefeito Ocimar adiantamento de R$18.000 e ele deferiu. Esclareço que, como eu estava sem minha portaria, eu requeri, além dos R$18.000, R$2.000 todo mês, até ser novamente nomeada para minha portaria. A partir de quando, então, eu passaria a devolver os valores de adiantado. Eu devo ter recebido R$10.000, além dos R$2.000 mensais, além dos R$18.000, correspondente a 5 meses de adiantamento de R$2.000 mensais. Esses R$2.000 às vezes eram pagos em uma parcela de R$2.000, às vezes 2 parcelas de R$1.000, conforme era possível. Prefeito que autorizou os dias que seriam pagos. A conduta do denunciado representa descaso com as coisas públicas, na medida em que deixou de cumprir seu mister para priorizar os interesses privados alheios, conduta que ocorreu reiteradas vezes e deve ser irremediável reprimida. Frisa-se que o ilícito, ora, praticado ocorreu em vista da autorização do prefeito, eis que no uso de sua função pública, no qual deveria agir como zelo pelo patrimônio da administração, valeu-se dela para atingir as finalidades ilícitas. Além disso, todas as transferências bancárias realizadas pela Prefeitura necessariamente precisavam do aval e assinatura digital do chefe do Executivo, para que o dinheiro seja movimentado. Como se sabe, o prefeito Ocimar desempenhava função pública e desta inegavelmente se vale para desviar indevidamente os valores pertencentes à administração pública do município de Campo Novo, violando seus deveres funcionais. Evidente que o prefeito denunciado visou tão somente atender o interesse pessoal da servidora Elisângela, sendo que valeu-se da sua função pública para promover o enriquecimento ilícito de particular em detrimento de coisas públicas. Na declaração prestada por Elisângela, verifica-se claramente o descaso e a nítida intenção do prefeito Ocimar em desviar o dinheiro público, sem compromisso com a sua real e legal destinação, vez que até o presente momento foram
transferido para a conta referida da servidora R$ 43.885,54. A Constituição Federal, no artigo 37, dispõe da administração pública direta e indireta deve pautar pelos princípios da legalidade, impossibilidade, moralidade, publicidade e eficiência, salientando ainda no citado dispositivo que os atos de improbidade administrativa impor terão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal. Depreende-se, assim, que o Conselho de Probidade Administrativa refere-se à atuação do agente público com honestidade em prol dos interesses públicos, sem aproveitar indevidamente aos poderes das suas facilidades que lhes são conferidos no exercício do mandato, função, emprego ou cargo público, a fim de obter vantagem ilícita para si ou para terceiros, resguardando-se impessoalidade na administração. Na mesma lei de improbidade administrativa, edita com o propósito de regulamentar em nível infraconstitucional a probidade administrativa. Dispõe no artigo 9, 10 e 11 sobre os atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública. Confira-se dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas desta lei. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje a perca patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da lei. Dos atos da improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, constitui a improbidade administrativa atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade. No caso concreto, estive presente todos os requisitos necessários para configurar o ato de improbidade administrativa, consistente na ocorrência do enriquecimento ilícito, lesão ao horário e subsidiariamente o ato de improbidade por violação dos princípios da administração pública. Demonstrado que o prefeito denunciado se valeu de sua função para utilizar indevidamente a da verba pública. Desta forma, o prefeito Ocimar cometeu um ato de improbidade administrativa, haja vista que concorreu para beneficiar a prática do enriquecimento ilícito da servidora Elisângela. A moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto da validade de todo o ato de administração pública. Não se trata de ariou ou sistematizar o tal conceito da moral, nenhum mais sim uma moral jurídica, entendida como conjunto de regras, condutas tiradas da disciplina interior da administração. Desenvolvendo a sua doutrina, explica o mesmo autor que o agente administrativo, como ser humano dotado da capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto, por consideração do direito e de moral. Ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei de ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto,
conforme já proclamavam os romanos. Como se vê, o prefeito se vale das suas funções de gestor para utilizar os valores pertencentes da sua finalidade. Portanto, é exatamente na atuação de como agente público que o prefeito Ocimar exerce as condutas improbas. O propósito do decreto da lei prevê a existência do crime de responsabilidade do prefeito, caso a utilização devida em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviço público. No presente caso, o prefeito utilizou-se indevidamente de rendas públicas em proveito alheio, visto que autorizou transferências mencionadas para as contas bancárias da tesoureira Elisângela, de forma ilegal. A ofensa à moralidade administrativa também é flagrante, vez que a conduta do prefeito denunciado atenta contra a moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios da justiça, de equidade e a ideia comum de honestidade. A respeito, Alexandre de Moraes escreveu que, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará administrador escrito, cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos e justiça. A prática reiterada da utilização de verba pública com finalidade não justificada demonstra a atuação ilegítima e indevida, totalmente reprovável, contrária às regras básicas de ética, honestidade, lealdade, profissionalismo e correção na vida e em sociedade, no desempenho de função, atividade pública e tamanha relevância. É incontestável que houve lesão ao erário e violação aos princípios constitucionais norteadores de administração pública e que as debatidas condutas perpetradas pelo denunciado configuram do modo igualmente indiscutível atos de improbidade administrativa conforme a tipificação do artigo 10. Constitui o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, conforme a ação e omissão dolosa ou culposa que exige a perca patronal, desvio, apropriação, malbaratamento, a dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas no artigo. Permitir que concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento em diversos daquele previsto na regra. Quanto à infração política administrativa praticadas pelo denunciado, o prefeito Ocimar, com suas condutas, violou diretamente os incisos 6º, 7º e 8º do artigo 69 da Lei Orgânica do Município. São infrações políticas administrativas do prefeito sujeita a julgamento pela Câmara e sancionada com a cassação do mandato. Descumprir o orçamento aprovado para exercício financeiro, praticar contra a empresa, contra a expressa disposição da lei, ato da sua competência, omitir-se na prática, omitir-se na negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração municipal. Especificando quanto ao inciso 6º do artigo, o prefeito denunciado autorizou a transferência de valores em completo desacordo com a previsão orçamentária. Importante lembrar que as vultosas transferências financeiras da servidora Elisângela certamente não compuseram o relatório contábil de demonstrativo de gasto com a pessoa, vez que, conforme apontado pelo MP de Rondônia, na ação civil pública anexa a essa denúncia, os pagamentos ilegais foram realizados
não em razão da remuneração da servidora. Certamente o orçamento aprovado nunca previu os pagamentos efetuados à tesoureira Elisângela, pois estes, por óbito da sua dada natureza de patente ilegalidade, não se encaixam em nenhuma rúbrica orçamentária. No mesmo caminho, quanto ao inciso 8º do artigo 69, não resta dúvida que o denunciado negligenciou bens, dinheiro e interesse do município, ao realizar pagamentos escusos sem justificativa à servidora Elisângela. Portanto, estão presentes todos os requisitos necessários para configurar a infração pública administrativa, descrita ao longo desta petição, também consistente na ocorrência do enriquecimento ilícito, lesão erária, violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade e ainda prática do ato visando o fim proibido em lei para que o âmbito político administrativo seja o mandado do prefeito denunciado. Antes do exposto, requer as vossas excelências o recebimento, atuação do processamento da presente denúncia para a cassação do mandado do prefeito de Campo Novo, nos termos do artigo 69, 6º, 7º e 8º, conforme o rito previsto no artigo 60 e seus incisos, todos da lei orgânica. Que o presidente desta Casa de Lei, na primeira sessão ordinária, após o recebimento do presente petitório e os seus documentos que instruem, submeta ao voto do plenário da Câmara a apreciação do recebimento da denúncia. Que recebida a denúncia por 2/3 dos parlamentares do plenário desta Casa, seja, na mesma sessão ordinária, supracitada, constituída a comissão processante com sorteio de 3 vereadores, a quais deverão eleger o presidente e relator do feito. Após a sessão ordinária, referida à comissão processante espessa um prazo de 5 dias, notificação ao prefeito denunciado, com a remessa da cópia desta denúncia e dos documentos que instruem para que, querendo no prazo de 10 dias, apresenta a defesa prévia por escrito. Apresentada a defesa prévia pelo denunciado, ou transcorrido o prazo para fazê-lo, que a comissão processante, no prazo de 5 dias, emita um parecer opinativo pelo prosseguimento ou arquivamento do procedimento. Que o parecer opinativo supracitado seja submetido ao plenário da Câmara Municipal, o qual deverá apreciar pelo voto 2/3 dos seus membros. Se o plenário da Casa de Lei acatar o prosseguimento da denúncia que o presidente da Câmara Municipal e o presidente da comissão processante em conjunto designem, desde logo o início da instrução e determinem os atos de diligência que fizerem necessários para o depoimento do denunciado. Que nos termos do parágrafo 1 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, na supracitada a oportunidade do julgamento pelo prosseguimento da denúncia do plenário da Câmara pelo quórum de 2/3 de seus vereadores, decidida pela suspensão do prefeito denunciado. Que o denunciado seja intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou a pessoa do seu procurador, o advogado, devidamente constituído nos atos com antecedência mínima de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências ou às audiências, bem como formular perguntas que testemunhas e requer o que for interessado à defesa. Concluída a instrução processual que seja aberta à vista do processo do prefeito denunciado, por razões finais, no prazo de 5 dias. Apresentadas as finais pelo denunciado ou transcorrido o prazo para fazê-lo, que a comissão processante emita parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicite ao presidente da Câmara a convocação da sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, após concluir todo o rito
procedimental presente todos os requisitos necessários para configurar as infrações políticas administrativas cometidas pelo denunciante. Especificamente, quanto ao inciso 6º do artigo 69, o prefeito denunciado autoriza a transferência de valores em completo desacordo com a previsão orçamentária relativa dos gastos pessoais. Importante lembrar que as vultuosas transferências financeiras da servidora Elisângela certamente não compuseram o relatório contábil de demonstrativo de gastos com o pessoal, vez que, conforme apontado pelo MP de Rondônia, na ação civil anexa a essa denúncia. Certamente, o orçamento aprovado nunca previu pagamentos efetuados à tesoureira Elisângela, pois este, por óbvio, é dada a sua natureza de patente ilegalidade, não se encaixam em nenhuma rúbrica orçamentária. Também consiste na ocorrência do enriquecimento ilícito, lesão ao erário, violação dos princípios de legalidade, impossibilidade e moralidade, e ainda prática de ato, visando o fim do proibido em lei, para que no âmbito político administrativo seja o mandato do prefeito denunciado cassado pelo voto de 2/3 dos vereadores. Concluído o julgamento, que o presidente da Câmara proclame imediatamente o resultado e lavre a ata que conseguindo a votação aberta sobre cada infração, e ao ver condenação expressa e competente do decreto legislativo de cassação do mandato. Requer-se a cópia deste procedimento seja remetida ao Ministério Público de Rondônia, especificamente à Promotoria de Justiça de Rondônia. Requer-se a instauração do processo de cassação do mandato do prefeito denunciado seja informado nos processos judiciais atuados sobre os seguintes números: 70 04 46 9 dígito 37 2019 8 22 0021 da segunda vara genérica de Buritis, do Tribunal de Justiça de Rondônia, gabinete do desembargador Gilberto Barbosa. Neste termo, pede deferimento: Campo Novo de Rondônia, 2 de setembro de 2019, Queno Pereira Paiva. Solicita ao secretário que faça chamada individual para a votação e recebimento da referida denúncia. O voto sim é para receber, viu? O voto não é contra. Votação do recebimento da denúncia sobre eventual infração política administrativa nos termos dos artigos 69 e 70 da Lei Orgânica Municipal, em desfavor ao senhor prefeito Ocimar Aparecido Ferreira. Base legal, 2/3, votação nominal. Vereador Claudeci. Sim. Vereadora Cléia. Sim. Vereador Gerson. Ausente. Vereador Josué. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereadora Nayara. Sim. Vereador Rondinélio. Sim. Vereador Cidelvan. Sim. Vereador Osmar Ribeiro. Sim. Voto. Maioria. A denúncia foi recebida por 8 votos na conformidade da lei orgânica. Para cumprir o que determina a lei, vamos sortear 3 vereadores que irá compor a comissão processante.
Vereadora Nayara. Vereador Cidelvan. Vereador Josué. 3, né? Já foi, já. É todos. Vereador Claudeci. Vai pular dentro. Vereador Rondinério Pascoal Cazula. Diferenciado. Vereador Marco Aurélio. Você vai falar da Cléia? Da Cléia? Então, gente, bem explicado que a vereadora Cléia não pode participar porque ela está como suplente e o presidente não pode participar da comissão. O presidente da Câmara não pode participar da comissão. Então, eu e a Cléia estamos fora porque eu sou presidente e ela está suplente, né? Faz o sorteio aqui mesmo? Ou pode ser o sim? Eu? Daí, deixa eu pegar. Balancei. Vereadora Nayara Saraiva. Pode pegar? Deixa eu pegar tudo para não ter problema. Eu estou fora. Vereador Rondinério Pascoal Caçula. Vereador Josué Rodrigues Moreira. No caso de, por ser casal, um pode abrir mão. Se você quiserem continuar na parte da comissão, também não tem nada a ver. Vou fazer a leitura dos restantes. Calma aí. Então, eu tirar mais um aqui. Nayara? Vereador Marcos Aurélio de Oliveira. Vou ler o restante para ver se está tudo ok, né? Vereador Claudeci. Vereador Cidelvan. Então acho que teve todos, né? Solicito ao secretário que faça a conferência e o sorteio. Eu já li isso aqui, não? Já. Isso aqui já foi lido. Entre a lei, os vereadores sorteados procede a escolha do presidente e relator e membro. Qual dos vocês três quer ser relator ou quer ser membro e presidente? Aí é entre vocês que decidem. Eu voto o Rony para ser presidente. E quem é o relator, você? Ou... Eu voto no Rony também para ser presidente. Quem é o relator? Voto de mim para ser Eu relator. voto. Marcos Aurélio. Já fica decidido. Eu, presidente, Marco Aurélio, relator e Juca, membro. se não houver nenhum empecilho. Pode ser? Pode ser. Bem geral da nação, eu fico. Hã? Colocar aqui, né? Presidente é o Rony, né? Membro? Pode ser aqui mesmo, né? É, Juca. Declaro instalada a comissão processante composta pelos senhores vereadores, presidente Rondinério, relator Marcos Aurélio, faz parte da mesa o vereador Jucão, como membro, por sua sorte e comissão,
que faça um trabalho imparcial, mas nas formas da Lei Orgânica e Decreto 201.